Boa noite, o meu nome é Margarida, sou interna do 4º ano de Medicina Interna. Também fui formada aqui nesta casa e estou agora a fazer o internato cá neste hospital. O que é a Medicina Interna? A Medicina Interna é a especialidade que se ocupa da prevenção, da orientação terapêutica e do diagnóstico das patologias que afetam o adulto. É a medicina de diagnóstico por excelência hospitalar, em que vocês vão pegar no doente, vão interná-lo para estudo, vão escarafunchá-lo todo até descobrirem o que é que ele tem. Quem escolhe medicina interna, a maior parte das vezes escolhe por esse lado, mas tal como todas as especialidades, a medicina interna também tem muita rotina. A enfermaria, para quem já viu a enfermaria de medicina, é muita rotina. É muita insuficiência cardíaca, muita DPOC agudizada, muita insuficiência renal agudizada, e de vez em quando lá tem a cereja no cimo do bolo, lá tem o doente diferente, o doente que vem com sinais e sintomas únicos e que vocês internam para estudo, que não tem nada de óbvio. A maior parte das vezes vai ser rotina. O que também não é mau, saber tratar bem aquilo que é rotineiro também é muito importante e também dá imenso prazer. Saber tratar bem uma insuficiência cardíaca, saber tratar bem uma DPOC agudizada e ver o doente a ficar progressivamente melhor, reorientar a terapêutica, melhorando-lhe o prognóstico a longo prazo, também dá muito, muito prazer. A medicina interna obriga-vos a ter uma visão integradora, holística do doente e das suas doenças. Nada pode ser visto de forma individualizada. Vocês não vão tratar só os olhos, vocês não vão tratar só os ouvidos, vocês vão tratar o doente como um todo e vão integrar aquilo que o doente vos refere como sinais e sintomas como um todo. Tal como a cirurgia geral, vocês vão ter que se articular com todas as outras especialidades porque a medicina interna acaba por ocupar todas as áreas da medicina. Vocês vão precisar do apoio do otorrino, vocês vão precisar da radiologia, vocês vão precisar do pneumologista para determinados procedimentos. Há que saber colaborar com os colegas para conseguirem chegar lá. Obriga-vos a ter muitos conhecimentos, a saber de tudo, sabendo que ninguém sabe tudo e, portanto, por mais que vocês estudem a vida inteira, por mais que vocês tentem manter-se a par de toda a inovação que surge em todas as áreas, nunca vão saber tudo. Têm que saber reconhecer quando há qualquer coisa que sai do padrão, qualquer coisa que não bate no quadro e que precisa ser estudado, que precisa de ser procurado. E nessa altura sentam-se a estudar e tentam perceber aquilo o melhor possível para conseguirem oferecer o melhor cuidado ao doente. Nunca vão saber tudo, mas o objetivo é ter conhecimentos de tudo. Os vossos conhecimentos, aliados à vossa experiência prática, àquilo que vão aprendendo com a prática cotidiana, com a simples rotina, que também é muito importante, vai-vos permitir resolver problemas cada vez mais complexos em benefício do doente. O programa de formação da medicina interna dura 5 anos, que são 60 meses, 42 dos quais são obrigatoriamente passados na medicina interna, 6 meses obrigatórios de cuidados intensivos. Cá neste hospital, 2 desses meses são passados nos cuidados, nos neurocríticos. Nós temos uma unidade de cuidados intensivos neurocríticos que é das melhores da Europa e, portanto, há coisas que se aprendem lá e coisas que vocês vão ver lá que não veem em mais nenhuma parte do mundo. E depois têm 12 meses de estágios opcionais. Os vossos estágios opcionais têm uma duração mínima de 3 meses e podem ser em qualquer área que vocês entenderem, sobretudo as outras especialidades médicas. Neste hospital
destes 12 meses só nos sobram 6 meses, porque os restantes 6 são passados a fazer 4 meses de cuidados intermédios da medicina e 2 meses de unidade da AVC, que são 2 unidades que pertencem ao serviço de medicina deste hospital, onde estão alguns dos melhores internistas do país, onde se aprende muita medicina e muito boa medicina, e que vale muito a pena e que se aprende imenso, e que é neste hospital uma passagem obrigatória. Portanto, na prática nós só temos 6 meses de estágios opcionais. E estes estágios opcionais, como este hospital tem todas as especialidades, habitualmente é feito cá. Se estiverem num hospital periférico com menos valências, saem do vosso hospital para irem fazer as vossas opcionais num hospital que as tenha. Sair para fazer opcionais fora do Hospital de São João é difícil, é bastante difícil, porque este hospital tem todas as valências, porque tem que ser muito bem justificado e o diretor tem que estar muito disposto a dar-vos essa benesse. Quando vocês estão fora do país, estão-vos a pagar ordenado e vocês não estão a trabalhar no serviço. E, portanto, há muita dificuldade em conseguir fazer um estágio fora. Na medicina interna, para vocês conseguirem fazer um estágio fora, têm que o justificar como estando a diferenciar-se muito na insuficiência cardíaca e querendo fazer um estágio na área da insuficiência cardíaca, num centro de referência de insuficiência cardíaca, ou estarem a frequentar a consulta de autoimunes, terem publicado alguns artigos nessa área e têm muito interesse em juntar-se a um grupo de investigação em Barcelona sobre doenças autoimunes. Portanto, é relativamente difícil. O estágio obriga-vos também, a formação em medicina interna também vos vai obrigar a dominar um conjunto de procedimentos. Os procedimentos básicos que vocês têm que saber fazer passam pelas gazimetrias, pelas toracocenteses, pelas paracenteses, por colocar catetas venosos centrais, por colocar linhas arteriais, e isso é uma coisa que vocês vão aprendendo ao longo da vossa formação. Biópsias hepáticas, biópsias pleurais, vão tendo a oportunidade para ir fazendo. Algumas delas só vão aprender nos cuidados intensivos, outras vão aprendendo ao longo da vossa formação. Ok, as áreas de intervenção. A medicina interna é passada no internamento, na enfermaria, e na enfermaria vocês vão ver os vossos doentes todas as manhãs, vão falar com eles, saber que sinais e sintomas têm de novo, observá-los, e orientar a terapêutica dos doentes e pedir os exames complementares que acharem por bem que devem ser pedidos. Depois tem a consulta. A consulta de medicina interna geralmente ocupa 2 períodos, uma consulta de medicina interna geral e outro período, neste hospital, outro período de consulta de medicina interna de uma das subespecialidades da medicina interna, seja a consulta de hipertensão, de insuficiência cardíaca, de doenças raras e metabólicas, de doença hepática que não existe neste hospital, porque temos a gastroenterologia que fica com esses doentes, várias subespecialidades que vocês podem depois frequentar essas consultas, e uma vez por semana têm também a consulta da subespecialidade a que pertencem. Depois tem a urgência. A urgência é neste hospital de 12 horas, mas noutros hospitais chega a ser de 24 horas sem dificuldade. A urgência é a área amarela e a área laranja. Os doentes da área amarela são, a maioria das vezes, muitas vezes os doentes que também são vistos pela medicina geral e familiar, mas que vêm ao hospital. De vez em quando lá tem uma surpresa, um doente que é triado como amarelo e afinal de amarelo não tem nada, é um doente muito mais grave. Na área laranja tem os doentes um pouco mais graves, os edemas agudos do pulmão, os infartos agudos do miocárdio, as vias verdes da AVC, as anafilaxias, as crises agudas de asma, tudo isso vai para a área laranja. A partir do momento em que vocês frequentam o vosso estágio de intensivos,
podem passar a fazer, e durante os vossos estágios intensivos fazem sala de emergência, só fazem sala de emergência, e a partir dessa altura, de 2 em 2 meses, neste hospital, de 2 em 2 meses, fazem novamente sala de emergência, que é para não perderem a prática da sala de emergência. Isto porque neste hospital a sala de emergência funciona de forma autónoma relativamente ao resto da urgência. E, portanto, ao contrário do que se passa noutros hospitais em que se ouve tocar a sirene e vai à sala de emergência o internista, o cirurgião geral e o ortopedista, neste hospital há uma equipa que é constituída por um médico intensivista que está permanentemente na sala de emergência, mais o respectivo interno que está a fazer a rotação o estágio de intensivos, e se o intensivista precisar de colaboração, por exemplo, numa via verde trauma, chama também a cirurgia e a ortopedia. Mas é uma equipa autónoma, portanto, vocês, na vossa prática diária, não vão frequentar a sala de emergência, a não ser quando estão a fazer a rotação de cuidados intensivos, e posteriormente, de 2 em 2 meses, farão uma sala de emergência para não perderem a prática. Mas não frequentam tantas vezes a sala de emergência como num hospital mais periférico, ou mesmo noutros hospitais do Porto, em que a sala de emergência não tem uma equipa autónoma. Claro que a medicina interna também tem as outras áreas da investigação. Há grupos neste hospital que são muito ativos, publicam muito, escrevem e participam em estudos internacionais. O grupo da insuficiência cardíaca na medicina interna publica excelentes artigos em revistas com grande impacto científico. E participam em estudos internacionais. Os outros grupos também publicam, mas o grupo de medicina de insuficiência cardíaca é bastante ativo. E a parte do ensino. A medicina interna está sobretudo envolvida na parte das aulas de semiótica neste hospital. Alguns colegas dão aulas de farmacologia, alguns na anatomia, portanto vocês também têm essa parte. E depois, posteriormente, também recebem os internos, os IACs, a quem vocês também devem dar formação, devem ajudá-los e devem mostrar-lhes o que é a medicina interna, ensinar-lhes o máximo possível, e depois os internos de primeiro ano de outras especialidades que fazem a rotação de medicina interna e que passam pelas vossas enfermarias, a quem vocês também devem estar disponíveis para ensinar tudo o que puderem. Ok. As áreas de inovação da medicina englobam todas as áreas da medicina. Portanto, tudo o que venha de novo para qualquer especialidade médica tem interesse para a medicina interna. O novo fármaco que está a ser estudado na insuficiência cardíaca tem interesse para a medicina interna. As novas terapêuticas para a hipertensão têm interesse para a medicina interna. A medicina interna, as áreas de inovação da medicina interna são basicamente todas as áreas da medicina. E depois tem esta tendência crescente para a subespecialização na medicina interna. A única subespecialidade que é claramente reconhecida é a de cuidados intensivos. Cá neste hospital, os cuidados intensivos são assegurados pela medicina interna e pela anestesiologia, a maior parte das vezes. De vez em quando existe um ou outro nefrologista que também faz cuidados intensivos, um infecciologista talvez, mas sobretudo a medicina interna e a anestesiologia. E vocês podem se subespecializar, se interessarem por essa área, podem se subespecializar posteriormente na área de cuidados intensivos. As restantes áreas são mais, não são subespecialidades oficiais, tal como na cirurgia geral, vocês são obrigados a manter conhecimento de tudo, a tratar todo o tipo de doentes, mas podem subespecializar-se numa destas áreas e fazer depois uma consulta só desta área. Mantêm a vossa consulta de medicina interna geral, têm os vossos doentes na enfermaria, fazem urgência, mas dedicam uma tarde por semana só aos doentes que têm insuficiência cardíaca como doença dominante, como o seu principal problema. Ou dedicam uma tarde por semana só às doenças cerebrovasculares. A vantagem deste sistema é que vocês podem orientar os vossos doentes
para um médico de medicina interna que vai tratar na mesma o doente como um todo, vai tratar na mesma todas as patologias que aquele doente tem, mas que tem mais conhecimentos, que domina de forma mais extensa aquela área em que o doente tem o seu problema principal. Se o problema principal do doente é um lúpus, se calhar fica melhor numa consulta de doenças autoimunes, porque aquele especialista domina essa área como ninguém, vai conseguir orientar melhor o doente, vai-lhe poder oferecer as melhores terapêuticas possíveis e não vai deixar de tratar todas as outras doenças que o doente possa apresentar. Aspectos positivos. A medicina interna é a melhor especialidade que se possa imaginar. Por mais rotina que tenha, é uma especialidade extraordinária. É a única especialidade, é uma das poucas especialidades em que vocês recebem o diamante em bruto, que é o doente com os seus sinais e sintomas, internam-no e vão estudá-lo e vão tentar chegar a um diagnóstico, mas estão num sítio onde têm todas as ferramentas para chegarem lá, têm ataque, têm a ressonância, têm os estudos autoimunes, têm as ferramentas todas à vossa frente e têm sobretudo a vossa cabeça para chegar lá, colher uma boa história clínica, ir aos pormenores, elaborar uma lista de possíveis diagnósticos e depois percorrer cada um desses diagnósticos com os exames necessários para conseguirem confirmar ou não as vossas hipóteses. Não que isso aconteça muito, não vos vou iludir, vocês não vão ter muitos doentes desses doentes que se internam para estudar, isso é raro. A maior parte dos doentes são, como vos disse, rotina, mas saber tratar bem a rotina, saber tratar bem a insuficiência cardíaca, saber tratar bem a DPOC agudizada, a insuficiência renal crónica agudizada também dá prazer. Para quem já passou pela enfermaria de medicina vai dizer... E então aqueles que passaram na semiótica vai dizer, são só velhinhos, acamados, não contam história. Ó professor, então ele não conta história, não fala nada, está desorientado. Vocês têm que pensar que os doentes que ficam internados são os piores doentes, só aqueles que estão realmente muito mal é que ficam internados. O resto vocês veem na urgência. Aqueles doentes que estão suficientemente bem para poderem ir para casa, vocês veem na urgência. O doente que tem uma pneumonia simples, sem insuficiência respiratória, que vocês podem medicar e mandar para casa, tudo bem, não é? Portanto, há muita coisa que vocês veem, mas vão tratar em regime de ambulatório. Os doentes internados são os doentes mais graves, os doentes fim de linha, os doentes acamados, os doentes dependentes. Às vezes internam também doentes jovens, em situações mais complicadas, sei lá, por exemplo, uma pielonefrite com sepsis, com disfunção multiorgânica numa pessoa jovem. É internada na medicina interna e é uma senhora jovem, mas tem uma sepsis com disfunção multiorgânica e a pielonefrite é tratada em internamento. Mas isto não é assim tão comum. A maior parte dos vossos estudantes na medicina interna vão ser idosos e vão ser idosos com muita doença, muita comorbilidade, em que vocês puxam por uma ponta e rebentam a outra. Puxam no diurético para tratar a insuficiência cardíaca, para diminuir os sinais de estase e deixá-lo com menos insuficiência respiratória e o rim vai-se ao ar. Tentam salvar o rim e ele fica com demasiado volume e começa a ficar outra vez com insuficiência respiratória. São doentes que têm pouca margem, têm que ser geridos com muito cuidado e por isso é que o internista perde tanto tempo na enfermaria. São doentes que têm que ser vistos ao pormenor. Vocês estão a auscultá-lo e estão a comparar com o dia anterior. Tem mais um bocadinho de estase que ontem ou tem menos um bocadinho de estase, tem mais edema ou tem um bocadinho menos de edema. E isso altera o que vocês vão fazer a seguir, como é que vocês vão gerir a terapêutica. Nós perdemos realmente muito tempo na enfermaria, mas não é tempo perdido, é tempo que vai mudar o prognóstico do doente e vai mudar o tempo de internamento do doente. Claro, a diversidade de opções de carreira. A medicina interna permite-vos aceder a muita coisa.
Nunca é tempo desperdiçado de tirar a especialidade de Medicina Interna. Vocês podem tirar a especialidade de Medicina Interna e depois decidir que querem fazer outra especialidade a seguir e irem tirar outra especialidade a seguir, que o que aprenderam na Medicina Interna só será útil, só vos vai enriquecer. Por outro lado, podem a seguir derivar, por exemplo, para os cuidados intensivos ou para os cuidados intermédios. A maior parte dos médicos dessas subespecialidades são internistas. Podem subespecializar-se numa determinada área da medicina interna que vocês gostem mais. As doenças autoimunes, que é aquela coisa mágica da medicina interna, qualquer internista gosta das doenças autoimunes. A insuficiência cardíaca. Os nossos doentes com insuficiência cardíaca não são diferentes dos doentes da insuficiência cardíaca da consulta de cardiologia, por exemplo. São exatamente os mesmos doentes. Os que são orientados para a consulta de cardiologia, de medicina interna de insuficiência cardíaca, são os doentes mais jovens, em que ao melhorar-lhe a terapêutica vamos otimizar, vamos aumentar-lhe a esperança média de vida. Não é o velhinho caquético com insuficiência cardíaca que é enviado para a consulta de insuficiência cardíaca, porque para esse não há grande coisa que vocês possam fazer que vá aumentar a esperança de vida dele ou que vá alterar muito a qualidade de vida dele. Portanto, são doentes que ainda podem ser, pelos quais vocês ainda podem fazer muito e que podem mudar muito a qualidade de vida deles e a esperança de vida. E claro, é o aspecto fulcral do motivo pelo qual se escolhe medicina interna é mesmo a medicina de diagnóstico. É o facto de vocês internarem o doente em bruto, estudarem-no e tentarem descobrir o que ele tem. Não sei quantos de vocês passaram por isto, mas quando eu me imaginava a exercer medicina, era isto que eu achava que era a medicina. Eu achava que era quase só isto. Era a medicina de diagnóstico. Claro que depois cresci e percebi que não era bem assim, mas achava que era quase só isto. Um dia tipo é passado de manhã na enfermaria. Vocês veem os vossos doentes, chegam de manhã cedinho, passam visita aos doentes todos, fazem os vossos diários, alteram as terapêuticas e pedem os exames complementares que acharem necessários. A enfermaria pode ser um trabalho muito pesado, e é um trabalho muito pesado, sobretudo nos meses de maior afluência à urgência, que depois também se repercute no maior número de internamentos. Vocês chegam a ter 11 doentes, 12 doentes internados na vossa tira, e parece que não, para um internista isto são imensos doentes, porque vocês demoram muito tempo a ver cada doente, e portanto 11 doentes é um boom de doentes. Na medicina interna vocês têm que estar sempre a correr atrás, têm que estar sempre a ligar para a radiologia porque querem o exame para ontem e eles nunca mais fazem o exame, estão sempre a ligar para a ortopedia porque a osteomielite que vocês têm internada já devia ter sido amputada há 2 séculos e eles nunca mais respondem ao vosso parecer. Quando vocês querem as coisas têm que correr atrás, têm que estar sempre a correr, porque tem uma estenose aórtica severa num doente que é cirúrgico, tem um estado físico, um ecocardiograma, uns exames complementares que são compatíveis com a cirurgia, mas o cirurgião nunca mais o vem ver e nunca mais decide se o opera ou não, e vocês têm que correr atrás. Trabalhar na medicina interna é perder muito tempo a correr atrás das coisas, para as conseguir de forma mais rápida possível, senão o doente fica lá até ao fim do mês e quando vocês se dão conta já tem uma infecção respiratória nosocomial em cima da infecção respiratória nosocomial que tinha feito anteriormente e vocês já escalaram 3 vezes o antibiótico e já estão tramados porque agora já não têm por onde escalar. Portanto, têm que correr muito atrás, senão o doente afunda-se à vossa frente e o internamento prolonga-se muito. Depois, a consulta habitualmente é feita de tarde, tem a consulta de medicina interna geral e tem as consultas das subespecialidades.
Para vocês internos, o que vos interessa é fazer o máximo de consultas possíveis, passar pela consulta de hipertensão, pela consulta de insuficiência cardíaca, pelas doenças raras e metabólicas, pelas doenças autoimunes e, portanto, vocês vão fazer muito mais horas do que aquelas que era suposto fazerem. Se o vosso horário era 40 horas semanais, vocês saíram da enfermaria às 3 da tarde, às vezes às 4, não foram almoçar porque já estão atrasados para a consulta, vão diretamente para a consulta, veem os doentes que têm que ver na consulta e quando se dão conta, afinal já eram 8 doentes e são 8 da noite e vocês ainda não saíram e já deviam ter saído de manhã. E as tardes livres desaparecem porque querem fazer mais esta e aquela consulta, porque querem ver isto ou aquilo, porque alguém vai fazer uma biópsia hepática e vocês querem ver para aprender e não têm horário. A medicina interna não tem horário, quase como muitas outras especialidades médicas. Não tem, e cirúrgicas ainda é pior. Não tem horário. O internamento pode-se prolongar muito. Às vezes, neste hospital, no verão, podem ter dias maravilhosos, em que ao meio-dia e meia já terminaram o trabalho, mas cada vez mais é pior e vocês saem cada vez mais tarde e não têm horário. Depois, uma vez por semana, tem urgência, a urgência externa, 12 horas, na vossa tira, no dia em que vos calha, e depois fazem rotação de fim de semana, de 2 em 2 meses, fazem rotação de fim de semana, fazem sexta, sábado e domingo. Podem ter que fazer noite ou ter que fazer dia, de acordo com a escala. Se fizerem noite e se a vossa tira na enfermaria estiver assegurada, tiver um número de médicos suficiente para ver os doentes que estão lá internados, no dia seguinte saem de noite e podem ir dormir para casa. Ao contrário da cirurgia. Se não, saem de noite e têm que continuar a trabalhar porque têm que ver os vossos doentes da enfermaria. O pior que já me aconteceu foi fazer aproximadamente 40 horas seguidas sem dormir, mas nunca fiz mais do que isso. Portanto, há especialidades piores. A urgência interna consiste em estar na enfermaria com o telefone e responder às chamadas da equipa de enfermagem, que vos chama constantemente porque o doente da cama não sei quantos tem dispneia, o doente da cama não sei quantos está taquicárdico, o doente está com baixo débito urinário, e a urgência interna é também de 12 horas, é feita neste hospital quase exclusivamente por especialistas. Os internos só cobrem os buracos na escala e conta como horas extra, e é pago como horas extra, é a única coisa na medicina interna que é pago como horas extra. Depois basicamente é isso. E depois as horas extraordinárias são sob a forma das urgências internas e, eventualmente, quando forem mais velhos e tiverem passado pelos cuidados intensivos, neste hospital também se fazem horas extraordinárias nos cuidados intermédios neurocríticos. A medicina interna assegura muitos turnos de cuidados intermédios neurocríticos e vocês só vão fazer depois de fazerem cuidados intensivos. Nessa altura vocês escolhem quantos turnos querem fazer. Portanto, é pela vossa disponibilidade. Se quiserem matar-se a fazer 5 turnos de neurocríticos, fazem 5 turnos de neurocríticos e são pagas as horas extra respectivas. É como entenderem. De resto, o vosso cotidiano tem sempre horas a mais, portanto, nunca vão trabalhar 40 horas por semana, vão sempre trabalhar muito mais do que isso, nunca vão ter muitas tardes livres, eventualmente 1, 2 tardes livres, e são tardes em que vocês habitualmente saem às 4 ou às 5 da tarde e, portanto, já sobra pouco da tarde. Futuro, pós-especialidade. Ok. Está negro para todos, para a medicina interna também. Quem sai agora da medicina interna, se tiver feito a formação num hospital central, dificilmente fica no hospital central. Abrem muito poucas vagas. Neste hospital entram 6, 7 internos por ano para a medicina interna e há anos em que nenhum interno fica colocado neste hospital.
Os hospitais periféricos ainda têm aberto vagas e precisam de internistas. A vantagem da medicina interna, tal como a cirurgia geral, é que é precisa em todo lado. Qualquer hospital precisa da medicina interna. E, portanto, há maior probabilidade de arranjarem emprego num hospital periférico. Já especialidades mais específicas, mais... por exemplo, a nefrologia não é necessária em hospitais tão periféricos, não é necessária em hospitais periféricos. A tendência é para essas especialidades ficarem centralizadas nos grandes hospitais e o que se nota é que facilmente os nossos colegas que tiram aqui nefrologia terminam e não têm emprego. A medicina interna ainda tem outra vantagem, que é poder fazer outras coisas, poder fazer os cuidados intensivos, os cuidados intermédios, poder fazer urgência. E é isso que tem acontecido com muitos colegas da medicina interna, é que na tentativa de tentarem ficar perto de casa, perto da família, acabam por assinar contratos em que só fazem urgência. Por exemplo, aqui na nossa urgência temos colegas nossos que já são especialistas, fazem 40 horas semanais, aproximadamente, mas só em regime de urgência. E a urgência de medicina interna é muito esgotante, leva-nos ao limite, é extremamente cansativa. Vocês não param um segundo, vocês estão constantemente a ver doentes, seja na área laranja eventualmente terão períodos mais calmos, mas na área amarela vocês estão constantemente a ver doentes, chamam um atrás do outro, com algumas situações mais complicadas pelo meio, com os doentes a entrarem na área amarela aos berros, a dizerem que já estão há muito tempo à espera e que têm que ser atendidos. A frase tipo é: a minha mãe é diabética, está há 5 horas à espera. E ela ainda não comeu nada. É sempre, ainda não comeu nada. A minha mãe é muito velhinha e está há 6 horas à espera. Dói-me muito a barriga e estou há muito tempo à espera. Portanto, e são capazes de vos quase bater por causa disto. Realmente os doentes esperam muito, às vezes esperam muito na área amarela, e realmente é cansativo para eles, como também é cansativo para nós, mas esperam muito porque também recorrem mal à urgência. A maior parte deles poderiam ter ido ao seu médico de família, não foram, e por isso é que esperam tanto. Porque depois ficam para o final, são doentes verdes, na triagem de Manchester deu-lhes uma triagem verde, esperam às vezes 10 horas, num dia muito mau, são capazes de esperar 10 horas na urgência e desesperam. Eventualmente vem o doutor abandono, que é quando os doentes começam a desistir e vão para casa por seu próprio pé, porque já se cansaram de esperar. Portanto, o futuro não é muito risonho, mas não é das piores especialidades. Acho que as especialidades que foram apresentadas hoje até são das especialidades que ainda têm boas perspectivas de emprego. Não esperem conseguir ficar num hospital central. O mais provável é terem que sair do vosso hospital de formação e terem que ir para um hospital mais pequeno. Se escolherem logo à partida fazer a vossa formação num hospital mais pequeno, é bastante mais provável que até consigam lá ficar. Os meus colegas que fizeram a formação em medicina interna em hospitais mais pequenos, mais periféricos, alguns deles conseguiram contratos para ficarem nos seus próprios hospitais. Mas não é assim muito risonho. Privado. A medicina interna faz algum privado. A medicina interna faz privado sob a forma de consulta, embora a consulta de medicina interna não seja muito procurada. E porquê? Porque as pessoas, quando vão ao privado, vão para irem ao médico do coração, ao médico dos ouvidos, ao médico da pele, e nem sequer sabem que a medicina interna existe ou nem sequer sabem o que é que a medicina interna faz. E então os privados tendem a investir mais na consulta de cardiologia, por exemplo, são capazes de ter 10 cardiologistas e 2 internistas. É exatamente ao contrário daquilo que se passa num hospital público. Mas existe consulta de medicina interna no privado e alguns dos nossos colegas fazem consulta no privado. Depois, a medicina interna faz muita urgência no privado, tanto no privado como muitas vezes a saltar
tarde para outros hospitais públicos, fazem urgência aqui e vão fazer uma urgência extra noutro hospital público. E fazem ainda, nestes hospitais privados novos, de maiores dimensões, cuidados intensivos. Basicamente é isto que a medicina interna faz, no privado. Incentivado? Não, nem por isso. Principalmente neste hospital, não é incentivado que o internista opte por acumular o privado com o público. Quando, a partir do vosso 4º ano, podem fazer algum privado em cima do público, mas não é muito fácil. Às vezes alguns colegas também fazem algumas horas em clínicas de diálise e ganham um extra aí, mas não é muito fácil, não é incentivado. Habitualmente os diretores de serviço não acham muita piada a isso. E mesmo depois de se tornarem especialistas, neste hospital não é muito bem visto. Noutros hospitais, se calhar, é mais fácil. Trabalhar no estrangeiro, sim, é possível e é uma alternativa para alguns de nós. Cada vez mais existem empresas a contratarem médicos para irem trabalhar para fora e dentro da Europa existem oportunidades de emprego no exterior, como existem para as outras especialidades médicas. Sobretudo dentro da Europa parece-me ser mais fácil do que no resto do mundo, mas é uma opção de cada um, é como acharem melhor. Para a maioria de nós é sempre melhor ficarmos no nosso país, mas os ordenados são cada vez mais baixos. Os colegas que agora terminaram a especialidade de medicina interna, tal como os que terminaram a cirurgia geral, estão a fazer contratos em que recebem um ordenado igual ou mais baixo do que aquele que recebiam como internos de medicina interna e estão a aceitar trabalhos cada vez mais cansativos, sobretudo o trabalho de fazer só urgência durante a semana inteira. Portanto, sair é uma opção a ter em conta. Com a situação atual, é uma opção. Obrigada pela vossa atenção. Perguntas? Perguntas? Vá lá, podem perguntar as coisas mais incómodas que se lembrarem, a sério. Podem fazer os comentários mais... Mas vocês só veem velhinhos. Não? Os vossos dentes não falam. Também não? Não? A subespecialização não é a subespecialização de cuidados intensivos, é uma subespecialidade oficial. E, portanto, essa são mais 2, 3 anos, julgo que são 2 anos, após a formação em medicina interna. As outras não são subespecialidades oficiais. Durante o teu internato tu podes mostrar mais interesse numa determinada área da medicina interna e começas a frequentar essa consulta, começas a publicar artigos nessa área, começas a trabalhar especificamente nessa área, a frequentar cursos nessa área e quando terminas a especialidade, se tiveres essa oportunidade, e se ficares no teu hospital de origem, se calhar é mais fácil, porque depois ligas-te àquela consulta e passas a fazer também consulta daquela subespecialidade. Se fores para outro hospital, já aconteceu com colegas nossos, uma colega nossa que foi para o Algarve, fazia consulta de insuficiência cardíaca e depois abriu no Hospital de Faro, ela própria abriu a consulta de insuficiência cardíaca da medicina interna. Começou lá a consulta de insuficiência cardíaca da medicina interna. Ok? Portanto, não são subespecialidades oficiais, a formação é ao longo da tua especialidade, da tua formação como interna. Ok. É assim, um doente com insuficiência cardíaca fica na consulta de cardiologia, se tiver estado internado na cardiologia
e, por exemplo, a sua insuficiência cardíaca for de etiologia isquémica, ele esteve lá internado por um infarto agudo miocárdico que foi submetido à intervenção. Aí ele ficou internado na cirurgia, na cardiologia, certo? Se ficou internado na cardiologia, depois a cardiologia é que lhe marca a consulta e ele fica na consulta de insuficiência cardíaca da cardiologia. A medicina interna fica com os seus doentes de insuficiência cardíaca, ou seja, com aqueles que a medicina interna internou e que não necessariamente que a cardiologia não quer, não. São os doentes que não foram intervencionados, basicamente, ou que a ser intervencionados foram intervencionados quando estavam internados na medicina interna. E por isso é que não ficaram internados na cardiologia. Os doentes que vão para a consulta de insuficiência cardíaca são doentes em bom estado geral, doentes que a cardiologia gostaria de ter, ok? Senão não iam para a consulta. Um dos melhores especialistas deste hospital de medicina interna, o Dr. Friões, que faz consulta de insuficiência cardíaca, nós vamos lá ter com ele e dizemos, olha, queria-lhe propor um doente para a consulta de insuficiência cardíaca. E começamos a falar do doente e ele corta logo mal pela raiz. Não, esse não, nem pensar. Tu não me vais mandar mais um amputado, todo corcomido, não, corta logo. Portanto, os doentes que vão para a consulta de insuficiência cardíaca têm que ser aqueles que vocês podem mudar o prognóstico dele. Vocês não vão meter um doente na consulta de insuficiência cardíaca que tem 99 anos e uma esperança de vida nula. Não vale a pena, porque não vão alterar-lhe o prognóstico. A consulta interessa para aqueles a quem vocês ainda podem mudar completamente o trajeto da vida dele. A quem vocês podem fazer uma mudança drástica do estilo de vida, do prognóstico e dar-lhe um futuro completamente diferente, não é? E esses doentes depois também podem vir a colocar CDIs, podem colocar pacemakers, podem fazer cirurgias. Se for necessário, a consulta de medicina interna de insuficiência cardíaca consegue facilmente ter acesso a estas coisas. Se a consulta achar que é necessário um cateterismo, consegue um cateterismo para o dia seguinte, ou até para aquela hora, caso seja necessário. Existe boa articulação entre a consulta e a cardiologia e as áreas que são do domínio da cardiologia, como por exemplo a hemodinâmica. Por exemplo, na consulta de autoimunes, porquê é que o doente não fica na reumatologia? Bem, porque a medicina chegou ao diagnóstico primeiro e ficou com ele. É só por isso, ok? Se o doente esteve internado na medicina e foi a medicina que o diagnosticou, fica com ele. O doente habitualmente não é internado na reumatologia, a não ser que já tenha diagnóstico. Tu não internas um doente na reumatologia para estudar artralgias, por exemplo. Tu internas na medicina interna para estudar artralgias. E a medicina interna chega ao diagnóstico. E a medicina interna fica com ele na consulta de doenças autoimunes. Os doentes que vão para a consulta de reumatologia muitas vezes já têm o diagnóstico estabelecido, têm uma artrite reumatoide conhecida e são seguidos na consulta de reumatologia. Agora, os restantes, os que é a medicina que diagnostica, a medicina fica com eles, com muito gozo, muito gozo. Sei lá, a hipertensão é a nossa área, portanto são nossos, e habitualmente são as hipertensões de difícil controlo. A cardiologia também fica com algumas hipertensões, mas não faz questão disso. Se os puder despachar para a medicina, despacha, e nós ficamos com eles. As doenças raras e metabólicas, as que nós ficamos, também são aquelas que nós diagnosticamos no internamento. Portanto, basicamente, a diferenciação é patologia não fazemos, é patologia, como temos gastro, é patologia é toda da gastro, mas noutros hospitais é a medicina interna que assume a patologia, porque não existe a especialidade de gastroenterologia e, nesse caso, esses doentes ficam para a medicina interna, para a consulta de medicina interna. Sei lá, mais exemplos. Acho que falamos de todas as consultas. Geriatria também é uma área da medicina interna. Estranhamente é da medicina interna. Mais perguntas? Não? Na minha opinião há, mas eu sou internista, não é? Na minha opinião há. Um anestesiologista domina facilmente a parte da pseudoanalgesia do doente crítico, de uma série de técnicas em que o anestesiologista está mais habituado, inclusive a intubação, que faz com muito mais frequência,
e a analgesia, a parte do controle da dor, a analgesia epidural, o anestesista é mais capaz. A medicina interna é muito melhor na parte de diagnóstico e orientação terapêutica. E muitas vezes os doentes são internados nos cuidados intensivos, em estado crítico, sem se saber, por exemplo, qual é o foco da infecção. O doente tem uma infecção ou tem um quadro infeccioso / inflamatório de origem desconhecida. E se calhar aí funciona melhor o internista do que o infecciologista. Às vezes são internados com quadros endócrinos metabólicos graves e o internista consegue chegar mais facilmente ao diagnóstico, se calhar, do que o anestesiologista. Na minha opinião, o que funciona melhor é mesmo a interação entre os dois. É tu teres a vantagem de teres um anestesiologista que consegue fazer analgesia epidural, por exemplo, num doente que tem dor significativa ou que foi submetido a uma cirurgia complicada e tem muita dor, e simultaneamente teres o anestesista que dá uma excelente ajuda na parte do diagnóstico e da orientação terapêutica. Todo o anestesiologista que trabalha nos cuidados intensivos tem que ter um pouco de internista, não é? Não é obrigatório. E todo o internista tem que ter um pouco de anestesiologista e vai aprender a fazer muita coisa. Mas claro que o anestesiologista vai ser sempre mais competente naquelas áreas que são da base da sua formação e o internista assim também o será. Ok? Se eu escolhesse, escolhia começar pela medicina interna. Mais? Não? Nada mais? Nem comentários? Não? Ok. Ficamos por aqui então. Queria agradecer a presença da doutora Joana Neto, do Dr. Rui Reis e da doutora Margarida Carvalho por terem aceitado o nosso convite e estarem aqui, e também agradecer a vossa presença. Agora temos um pequeno coffee break, portanto, se quiserem só perguntar onde é que está a folhinha da